Graça e paz. Seja bem-vindo a mais uma aula da EBD aqui da IBMA. Eu me chamo Herberson e vou ministrar agora a lição número 17, que tem como título A Conduta Cristã. Estamos estudando as cartas de Paulo a Timóteo e Tito e agora estamos na nossa última aula deste estudo. Então eu convido você a acompanhar aqui esta aula até o final, onde nós vamos aqui comentar o capítulo 3 da carta de Paulo a Tito. Já estudamos aí toda a carta de 1 Timóteo, 2 Timóteo e essa carta a Tito. E nesta carta a Tito, Paulo ele vai, aqui no capítulo 3, voltar a sua atenção à vida cristã, à conduta do cristão. Então ele vai falar aqui do comportamento do cristão diante da sociedade em que vivemos, no caso com relação às autoridades, submissão e obediência às autoridades terrenas. Aí ele vai falar nesse sentido aí. Depois ele começa a falar sobre a grandeza da salvação, ele dá uma descrição detalhada da salvação, algo maravilhoso, mostrando que tudo aquilo que ele falou anteriormente só é possível se a pessoa for salva, for transformada, se ela realmente crê em Jesus como Salvador. E aqui Paulo detalha sobre a salvação, mostrando que o cristão tem que praticar boas obras como resultado de uma verdadeira salvação. Então é uma passagem muito linda, pode-se dizer assim, né? Quando se trata de salvação, muito completa. Então aqui do versículo 3 ao versículo 8, Paulo detalha sobre essa questão da salvação. Mais na frente, ele continua o seu argumento, né, voltando a sua atenção aí, né, para o que o cristão deve evitar. Então, assim, no começo do capítulo 3, ele fala o que o cristão deve fazer. Depois que ele fala de salvação, ele volta para a vida pessoal do cristão e fala assim, evite estas coisas aqui. Então, ele vai detalhar o que deve ser evitado, tá? Ele vai fazer isso aí. Depois ele caminha para o final da carta, demonstrando ali uma preocupação com a obra missionária. Ele vai demonstrar essa preocupação e vai encerrar a carta, né, fazer aí uma saudação final, né, que também diz muito, tem muita teologia nessa saudação final. Todas as saudações, né, iniciais e finais das cartas de Paulo são ricas em conteúdo teológico, tá? Então, esta carta é uma carta muito prática, voltada realmente para aplicações práticas da vida cristã. Paulo tinha essa característica nas suas cartas de, no início, falar um pouco mais pode-se dizer assim, de uma teologia mais profunda, algo mais teórico, e no final da carta, geralmente caminhando para aplicações práticas, como que o cristão deve fazer diante de tudo aquilo que ele estudou, de tudo aquilo que ele entendeu, agora como que ele coloca em prática. Então a ideia é essa, uma lição bem prática para a vida cristã, e eu convido você a acompanhar esta aula aí até o final, para que você possa compreender estas instruções do apóstolo Paulo. Eu estou aqui com a Bíblia da NVI, tá? Na tradução da NVI. O conteúdo da nossa revista é uma outra tradução, acho que é Almeida Revista Corrigida. Então a gente vai mesclar essas duas traduções, até mesmo para que nós possamos entender melhor o texto bíblico. Então, no caso, né, o primeiro tópico aí diz assim, a prática da boa cidadania. O que é a boa cidadania? Bem, o cristão, podemos dizer que o cristão, ele tem uma dupla cidadania. Ele é cidadão do céu e é cidadão da terra. Muita gente confunde isso aí. Eu sou cidadão do céu, então eu não tenho responsabilidade nenhuma com essa terra. Eu não preciso fazer nada aqui, eu não preciso me envolver com política, eu não preciso votar, eu não preciso eu não devo obediência à polícia, aos governantes, eu não devo obediência a ninguém, que se dane os governantes desse mundo, porque eu sou cidadão do céu. Está errado esse pensamento. Esse pensamento não é um pensamento cristão. Tá? Quando a gente vai aqui para o texto bíblico, ele fala, se sujeitem aos governantes e às autoridades. É o tópico 1.1. Na NVI, ele fala assim, lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades e sejam obedientes. Tá? O versículo 1 do capítulo 3. Então ele fala de sujeição e obediência. Tá? Então o cristão ele tem que se submeter. Por quê? Porque ele está vivendo nesse mundo como cidadão da terra, onde ele tem que cumprir o seu papel de cidadão, cumprir a cidadania dele como uma pessoa que está aqui dentro de um contexto terreno, até mesmo dentro de um contexto assim, brasileiro, né? Ou seja, eu estou submetido às leis aqui, debaixo das leis do Brasil. Tá? E nesse caso, o cristão ele tem que reconhecer que essa autoridade foi constituída por Deus.
Paulo detalha um pouco mais sobre isso em Romanos capítulo 13. Lá ele fala mais da questão de toda autoridade, ele usa até a palavra potestade, né, para se referir às autoridades terrenas. Todas as autoridades, elas foram constituídas por Deus. Então o cristão ele não pode viver como um anarquista, aquele que defende a ideia que a sociedade não tenha governantes, né? O anarquista ele não quer governantes, né? E também o cristão não pode ser um agitador social que vive se revoltando com tudo que acontece. Não estou dizendo que o cristão não deve participar de manifestações, não é isso. Tá? Às vezes a gente tem que ir para a rua, manifestar, exigir nossos direitos. Realmente, às vezes é necessário fazer isso. Mas esse não é o padrão de conduta cristã, não é o principal. O principal que Paulo fala sobre o comportamento diante das autoridades é orar pelas autoridades. Tá? O cristão ele vai fazer isso, ele vai orar, ele vai entregar as autoridades, né, nas mãos de Deus. Porque, assim, muitas vezes a autoridade, ela se torna, no caso, o Estado, né? Vou colocar assim, o Estado ele se torna absolutista e opressor. Então, aquele Estado onde tem um ditador que vai colocar as regras e vai oprimir as pessoas. Diante dessa situação de opressão, às vezes é necessário, sim, nós nos rebelarmos e fazermos algo contra o Estado. Isso pode ser observado em Atos capítulo 5, versículo 29, né, onde ali Pedro fala assim, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas por que, né, isso aqui, Pedro fala isso aqui? Ele não está contradizendo, a Bíblia não está se contradizendo? Não. Sabe por quê? Porque aqui eles estavam pregando o Evangelho, que foi uma ordem de Jesus. E por causa da pregação do Evangelho, eles foram presos. Depois eles foram soltos por um milagre e voltaram a pregar. Então, assim, eles eram açoitados, presos, voltaram a pregar, depois foram açoitados de novo e continuaram pregando. É ali que Gamaliel fala, olha, né, já teve muitos que se levantaram aí e o movimento acabou. Mas esses aí, deixa eles quietos, porque se for de Deus, esse movimento vai continuar. Então, alguém lá, no meio das autoridades judaicas, né, dizendo que, né, era para deixar eles pregarem, porque se fosse da vontade de Deus, era um movimento que ia continuar, e de fato continuou. Gamaliel não estava errado, ele estava certo. Então, aqui o Estado, no caso a lei judaica, os judeus, pode-se dizer, na verdade, eles foram contrários a uma lei divina. Então, quando a autoridade ela é contrária a uma lei divina, ela quer ser superior a Deus, então ela perde o seu propósito. Tá? Então a autoridade ela tem um propósito, mas ela tem que cumprir esse propósito debaixo da vontade de Deus. Então a autoridade ela faz isso, ela cumpre o seu propósito debaixo da vontade de Deus. Enquanto a autoridade estiver agindo debaixo da vontade de Deus, fazendo o que Deus ordenou, essa autoridade sim, ela vai ser respeitada e nós temos que respeitar ela. Agora, quando essa autoridade quer sobrepor a vontade de Deus, que no caso é proibir a pregação do evangelho, como aconteceu lá, como acontece em alguns países na atualidade, de proibir a pregação do evangelho, né? Tem alguns países que perseguem muito todo tipo de religião, principalmente os cristãos. Nesse caso, o cristão ele vai quebrar essa regra e ele vai desobedecer a autoridade, porque importa antes, né? No caso, obedecer a Deus do que aos homens, né? Então a gente tem que olhar por esse ângulo também. Mas se a autoridade estiver debaixo da vontade de Deus, nós temos sim que obedecer essa autoridade, ou seja, se submeter e obedecer. Paulo fala os dois, tá? Na obediência, cumprindo o nosso papel de cidadão, da cidadão aqui dessa terra mesmo, né? Um cidadão terreno. Então, continuando aqui, ele fala assim, ó, no caso, no finalzinho do versículo, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Uma outra tradução fala, estejam prontos para toda boa obra. Então, tudo que é bom nessa sociedade, nós sim podemos participar, tá? Podemos estar prontos. Já que estamos dentro desse contexto das autoridades, falando de cidadão da terra, então aqui ele está falando, estar prontos para o que é bom, é agir de forma coerente com as Escrituras, nas situações daquilo que agrada a Deus nessa sociedade, de forma geral. Então estejamos sempre preparados para praticar o bem, para fazer o bem, ação social, visitar doentes, visitar presídios, enfim, participar daquilo que Deus se agrada. Deus se agrada, claro que Deus quer que nós façamos isso, até mesmo por causa da pregação do Evangelho, mas que isso também traz um resultado positivo para a nossa sociedade.
Tá, vamos lá. Continuando aqui, no versículo 2, ele já começa, né, a entrar em detalhes do papel, né, do cidadão com relação a outros cidadãos. Então, no caso, assim, falou do papel do cidadão, nós como crentes, vou colocar assim, papel do crente com relação às autoridades, beleza? Então, a gente vai se submeter à autoridade e obedecer à autoridade. Agora, vamos para um contexto onde eu vou me relacionar com o próximo, seja ele crente ou não. Tá? Seja ele crente, né, ou alguém que é ateu, é um ímpio, ou pratica qualquer outro tipo de religião. Então eu tenho sim que ter um bom comportamento, né, nesses relacionamentos. Tá? Eu não tenho que me relacionar bem somente com quem é crente. Eu não tenho que relacionar bem somente com quem concorda comigo no meu ponto de vista político. Porque eu votei no fulano de tal e quem é contrário ao fulano de tal eu não quero nem conversar. Eu não quero nem ter papo com ele. Não é assim. O comportamento do cristão é um comportamento diferenciado. Ele vai na contramão do mundo. Tá? O cristão ele vai na contramão do que o mundo ensina. Então o cristão ele tem que ter um relacionamento bom com qualquer pessoa da sociedade. Pode ser que concorde com ele ou que discorde dele, em qualquer âmbito. Então por isso que ele fala assim, não caluniem ninguém. Ou seja, você não vai praticar nenhum tipo de calúnia ou difamação. Tá? Difamar significa falar mal com o propósito de ferir. Então, o cristão ele não deve falar mal de alguém com o propósito de machucar, de ferir aquela pessoa. Que seja, no caso, com palavras. Né? No caso aqui, não é um ferimento físico. Tá? O ferimento físico a gente já sabe que a Bíblia condena também. Mas é um ferimento, né, voltado mais, no caso, através das palavras. Porque a língua ela é poderosa, ela pode machucar. Então, não difame ninguém, não calunie ninguém. Tá? Esse é o comportamento do cristão. Em qualquer âmbito da sociedade, o seu relacionamento com qualquer pessoa tem que ser dessa forma. Sejam pacíficos, ele continua, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Então você tem que promover a paz, não a briga, não a guerra. Tá? É por isso que ele fala, sejam pacíficos, né, pacificadores, né? Jesus fala, bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados mansos e humildes de coração. Então Jesus ele já falou isso lá no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, e aqui Paulo, né, claro, né, que conhecia os ensinamentos de Jesus, vai reforçar isso aí, sejam pacíficos, sejam mansos. Muitas vezes, nós podemos até abrir mão dos nossos direitos em prol de, né, viver uma vida pacífica. Abrir mão de algum direito que a gente tem, porque às vezes a gente fala assim, eu tenho direito, eu vou colocar na justiça, eu vou brigar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Calma, calma. Será que isso vai ser edificante? Será que isso vai trazer algum benefício para o reino de Deus? Então, muitas vezes a gente tem que calmar um pouco, né? Mansidão, paciência, né? Promover a paz, pensar dessa forma e agir com misericórdia. Em vez de lutar pelos direitos, agir com misericórdia. Então, esse deve ser o comportamento do cristão. Então, quando a gente fala de mansidão, muita gente pensa que ser manso é ser frouxo. Ser manso é ficar impassível diante dos problemas. Ser manso é sinal de fraqueza, né? É manso, é fraco. Não, não é nada disso. Manso é aquele que entregou os seus direitos a Deus, que ele confia que Deus vai agir. Tá? Ser manso é ser livre de malícia e desejo de vingança. Então, muitas pessoas querem agir com vingança. Me feriu, eu vou ferir de volta. Me prejudicou, eu vou prejudicar de volta. Tá? Eu não vou deixar isso passar batido. Esse comportamento não é o comportamento do cristão, é o comportamento do mundo. O cristão, ele vai na contramão do mundo. Ele tem que pensar de forma diferente. Se me feriu, então, né, eu vou dar outra face. No caso da outra face, diante de várias interpretações, você pode entender também como, né, deixa quieto, deixa para lá, vou entregar na mão de Deus e Deus vai fazer justiça. Então, mansidão é nesse sentido. Vamos lá, continuando aqui o nosso texto, né? Paulo ele vai entrar agora numa parte, vamos para o tópico 2. Tá? O tópico 2 fala assim, o entendimento da grandeza da salvação. Tá? Que é o título que está na revista. E do versículo 3 até o versículo 8, né, Paulo ele vai detalhar sobre a salvação. Isso é muito importante, porque tudo que foi solicitado anteriormente sobre se submeter às autoridades, né, ser obediente às autoridades, não caluniar ninguém, ser pacífico, ser amável, ser manso, não ficar brigando porque quer exigir os seus direitos.
esse tipo de comportamento, ele só é possível se você for salvo. Então Paulo vai demonstrar isso, porque a sociedade que está no pecado não consegue fazer isso. Eles não têm essa capacidade porque estão mortos em delitos e pecados. Então esse comportamento diferenciado que pertence ao cristão, ele só é possível depois que o cristão entende o que é a salvação e passa a viver, né, a mensagem do evangelho na prática. Então Paulo ele vai detalhar aqui sobre salvação. John Stott, né, em um dos seus livros, ele fala que aqui nessa passagem nós temos uma declaração, uma das partes assim, do Novo Testamento que tem uma declaração mais completa sobre salvação. Tá? Mais completa. Olha só o que o texto diz. Houve tempo em que nós também éramos insensatos, desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Então, este era o nosso comportamento. Isso era o que nós fazíamos no passado. Paulo está colocando assim, olha, não pense que você é melhor do que ninguém. Não pense que você é melhor do que o ímpio. Tá? Porque você também está na mesma situação que ele não hoje, né? Mas você já esteve na mesma situação que ele. Colocando assim, nas palavras de Paulo, né? No passado, você esteve nessa mesma situação que o ímpio. Porque você também tem a natureza pecaminosa. Todos nós temos a natureza pecaminosa. Então, antes de nos convertermos, esse era o nosso comportamento. Paulo fala de obediência às autoridades, aqui ele fala que nós éramos o quê? Desobedientes. Né? Vivíamos enganados e escravizados. Escravizados por toda a maldade, inveja, prazeres, espécie de prazeres. Então, o ímpio, ele vive nessa escravidão. Ele acha que tem liberdade para fazer todas as coisas. Mas essa liberdade, na verdade, é uma escravidão na vida dele. Ele não consegue abandonar o cigarro, o álcool, o sexo, ele não consegue abandonar os jogos de azar, ele não consegue abandonar as suas atitudes arrogantes. Tudo isso é uma prisão, é um comportamento de alguém que está preso em delitos e pecados, morto em delitos e pecados, melhor dizendo, morto em delitos e pecados, presos por Satanás nesse mundo de escuridão e de trevas. Tá? Então, todas as pessoas estavam condenadas. Quando a gente lê Romanos capítulo 3, do versículo 10 até o versículo 18 ali, Paulo vai descrever a situação da humanidade, porque todos pecaram, né, se afastaram de Deus, e, enfim, Paulo vai colocar ali a situação de toda a humanidade, e no final das contas ele fala assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, assim, o mundo está no pecado de tal forma que não tem nada que possa fazer para alcançar a salvação por mérito próprio. Então, esta era a nossa situação. Tá? A nossa situação, antes de nos convertermos, era essa situação de estar realmente preso no pecado, escravizado pelo pecado. Aí, no versículo 4, Paulo vai mostrar a solução. Como foi que ocorreu essa salvação? Ele fala assim, mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestar a bondade e os atos de justiça, se manifestar a bondade e o amor pelos homens. Quem tomou a iniciativa de nos salvar foi Deus. Da parte de Deus, manifestou o quê? O que foi manifestado aí? Né? No caso, para nós, a bondade e o amor para com os homens. Então, Deus é bom. Deus é bom, ele pratica a bondade, ele vive a bondade, ele é a bondade. E esta bondade se manifestou para conosco. Então ele nos amou, a misericórdia, o amor de Deus nos alcançou. Então pela sua infinita misericórdia é que Deus proveu o meio de salvação. Que no caso foi enviar Cristo para morrer na cruz do Calvário e nos resgatar aí dessa vida de pecado. Então, a salvação foi uma iniciativa divina. Ele nos amou, mesmo nós sendo pecadores. Então, essa iniciativa divina foi que nos alcançou, tá? Foi que nos alcançou, não foi por mérito próprio. Ele vai dizer isso no versículo 5. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Não é porque você é bonzinho, você pratica atos de justiça, que você faz isso, faz aquilo, que fez com que você fosse salvo, fez que você merecesse a salvação. Não. Paulo vai deixar bem claro
que todos nós éramos pecadores, toda a humanidade debaixo do pecado. Deus, pela sua livre e espontânea vontade, pela sua bondade, pelo seu amor, resolveu, oferecer um meio de salvação que foi enviar Cristo. E não porque nós merecíamos alguma coisa ou porque nós fizemos alguma coisa boa. Não, nada disso. Tá? Foi simplesmente da sua vontade. Ele quis fazer isso para nos salvar. Então ele nos salvou antes mesmo de nós sermos bons. Então se nós somos bons e praticamos alguma obra boa, isso só veio após a salvação. E esta boa obra, ela é resultado da salvação na nossa vida, que serve para glorificar a Deus e não exaltar nós mesmos. Porque você pode até pensar assim, o ímpio pratica boas obras, às vezes ele faz obra social, ele ajuda o próximo e tudo mais, só que ele não faz aquilo para glorificar a Deus, ele faz para glorificar a si mesmo. Tá? O ato de bondade dele, na verdade, não é um ato de bondade puro, é um ato de bondade egoísta, porque ele está se satisfazendo, se autossatisfazendo com aquele ato de bondade. Então o ímpio ele é egoísta, então até mesmo seus atos de bondade são pecaminosos. Mas o cristão, ele pratica um ato de bondade, ele faz boas obras, mas de uma forma diferente, porque ele foi lavado pelo Espírito Santo, pelo ato regenerador e renovador do Espírito Santo. Aqui, no caso, ele derramou por nós por meio de Cristo. Então, ele fez isso para que nós fôssemos justificados por sua graça. Tá? Versículo 7. Nos tornemos seus herdeiros, tendo esperança da vida eterna. Então aqui Paulo fala de regeneração, ele fala de justificação, fala de regeneração e fala de glorificação, porque ele vai falar o quê? Da vida eterna. Então são 3 estágios da salvação. Tá? No caso, a regeneração é quando nós... Primeiro, vamos colocar aqui justificação. O que é a justificação? É um ato que acontece fora de nós. Tá? Lá no tribunal de Deus, Deus bate o martelo e nos considera inocentes por meio do sacrifício de Cristo, porque Cristo pagou o preço do pecado. Então, quando Cristo paga o preço do pecado, Deus nos considera justos. Isso é justificação. Não tem mais nenhuma condenação sobre nossa vida. Entretanto, Deus poderia nos salvar, mas nos deixar ainda praticando pecado. Só que seria uma coisa meio contraditória. Como que eu sou salvo se eu ainda pratico o pecado e a obra, no caso, pecaminosa ou a natureza pecaminosa continua dominando sobre a minha vida. Então não faz sentido. Então Deus, além dele nos justificar, ele nos regenera através do Espírito Santo. Então a regeneração significa o quê? Novo nascimento. Nós somos uma nova criatura, temos uma nova vida. Então a obra da salvação ela se torna o quê? Um pouco mais completa, que além dele nos considerar justo, agora nós somos regenerados, uma nova criatura. Tá, ele poderia parar por aí? Talvez sim, né? Deus ele nos considerou justos, nós não seremos mais condenados, fomos regenerados, somos uma nova criatura, mas nós viveríamos para sempre aqui nessa terra, ou quem sabe morreríamos e acabaria tudo. Só que Deus não para por aí, ele promove para nós o quê? A glorificação, a vida eterna com ele. Então tem mais um estágio. Então além de sermos justificados, somos regenerados e seremos glorificados. O apóstolo Paulo, ao escrever isso, se eu não me engano, em Coríntios, tá? Se me falha a memória, eu não lembro agora o capítulo e versículo, mas ele fala que nós já fomos justificados, fomos regenerados, fomos glorificados. Ele coloca tudo isso no passado, como se de fato isso já tivesse acontecido. Significando o quê? Que a nossa salvação está garantida em Cristo Jesus. Então, a regeneração ela é algo presente e a glorificação, do nosso ponto de vista, é algo futuro. Mas do ponto de vista divino, pode-se dizer que ela já aconteceu, porque Deus está fora do tempo. Então nós estamos esperando a consumação da salvação que vai acontecer na glorificação, na vida eterna. Entretanto, do ponto de vista divino, nós já fomos glorificados, já pertencemos a Ele, já somos salvos em Cristo Jesus. Então aqui a gente observa o quê? Toda a descrição da salvação que o apóstolo Paulo dá aqui, baseado, claro, resumido, mas que vai direto ao ponto, tá? Vai direto ao ponto. Iniciativa divina, tá? Que ele nos chamou, nos transformou, nos justificou, fez de nós uma nova criatura e vai levar nós para o céu, onde ali nós, como cidadãos do céu, vamos continuar sendo obedientes, amorosos e tudo mais. Continuando, versículo 8, ele fala assim: fiel é esta palavra, que quero que você afirme categoricamente essas coisas, para os que creem em Deus e se empenham na prática de boas obras. Então, se eu sou salvo, como resultado dessa salvação, agora eu vou praticar boas obras.
Porque eu não praticava boas obras. Eu não fui salvo porque eu pratiquei boas obras. Eu fui salvo para a prática de boas obras. Paulo fala disso em todas as suas cartas, mas lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 e 10, ele detalha isso: pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras para que ninguém se glorie. Tá? Então, assim, Paulo ele vai mostrar que a salvação não é por obras, mas o quê? Que as obras existem desde a eternidade, estão reservadas para que nós a praticássemos. Então, o cristão ele tem que mostrar que é salvo praticando boas obras. Tá? Ele tem que, né, mostrar para o mundo, tá, que ele é diferenciado, que a vida dele é diferenciada. Tá? Não é o cristianismo não é um chamado intelectual, onde nós entendemos a salvação, tá? Isso é muito bom, nós temos que entender, e depois sentamos no sofá e ficamos, sou salvo, né? Sou salvo, sou salvo. Não, o cristianismo é um chamado para agir neste mundo de uma forma diferenciada, mostrando para a sociedade que Cristo está na nossa vida, tá? Mostrando para a sociedade que somos diferentes não porque somos bonzinhos, mas porque Deus teve misericórdia de nós. E mostrando para a sociedade que qualquer pessoa que quiser participar dessa salvação, o caminho está aberto. Jesus aí está de braços abertos para receber, né, essas pessoas que querem ter uma vida diferenciada. E aí vai, né, de nós pregarmos o evangelho. E é por isso que Paulo ele vai detalhar agora, no tópico 3 aqui da nossa lição, tá? Na verdade, mais na frente que ele vai falar ele vai falar da questão missionária, tá? Mas quando ele chega nessa parte missionária, é justamente aí que Paulo quer mostrar que todo cristão, de certa forma, tem uma responsabilidade missionária. Tá? Todo cristão tem essa responsabilidade. É no tópico 4, no versículo 12. Mas, continuando aqui a questão das boas obras, tá? No versículo 9 em diante, Paulo ele não vai falar exatamente de boas obras, mas ele vai falar agora do comportamento do cristão, tá? Que como ele começou no versículo 3, falando que no passado nós éramos invejosos, vivíamos nas paixões e tudo mais, odiávamos uns aos outros, lá no versículo 3 ele fala isso, no versículo 9 ele vai mostrar o contraste, que ele fala assim, ó, evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito de lei, todo tipo de coisa que não é produtivo na vida do cristão. Então, assim, você é cristão agora, você evita tudo aquilo que não presta. Como cristão, não perca teu tempo com discussões tolas, com controvérsias que não levam a lugar nenhum. Agora ele está falando aqui de crente para crente. Vocês que são crentes e querem ter uma vida edificada, pare com todo tipo de debate que não tem produtividade nenhuma. Aqui ele vai criticar a questão das genealogias, né, controvérsias, genealogias. Por quê? Porque muitos cristãos daquela época, muitos crentes daquela época eram judeus e ficavam preocupados ainda com a genealogia judaica, como se aquilo fosse fazer deles uma pessoa diferenciada, um crente diferenciado, melhor do que os outros. E tinham debates intermináveis e coisas que não produzia nada na vida de ninguém. Enfim, então a gente observa o quê? Que isso não, já que isso só provoca divisão, tá? Ele vai colocar assim, ó, quanto àquele que provoca divisões, advirtam uma primeira e uma segunda vez. Então aquele que está lá fazendo esse tipo de coisa, provocando divisão na igreja, Paulo vai falar para ele ser excluído depois, porque essa pessoa está, né, acumulando pecado para si e se autocondenando. Então, se você se converteu, você tinha um comportamento errado, você se converteu, você tem um comportamento, continua com um comportamento errado, então você não se converteu, você está perdido no meio do caminho. Então, essa pessoa que está fazendo divisão, tá? Ele fala assim, você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, ou seja, ela nunca se converteu de fato. Tá? Então, tem que ter uma mudança, tem que ter uma transformação. Então, alguém que está dentro da igreja causando divisão na igreja por causa de bobagem, né? E, enfim, pode até ser um assunto sério, essa pessoa nunca se converteu de fato. Tá? E aí Paulo entra na parte final aqui da sua carta, né? Versículo 12, que ele vai passar algumas instruções para a manutenção do trabalho missionário. Então, a preocupação de Paulo é que esta obra não pare. Tá? Então, assim, cuidado para a manutenção do trabalho missionário. Ele fala assim, quando eu lhe enviar
Ártemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali. Então ele vai citar algumas pessoas que você pode até, não, mas qual é o resultado disso prático na minha vida, né? Isso não tem nenhum resultado, mas é porque aqui Paulo está mostrando a sua preocupação com a igreja, com o crescimento espiritual, com pessoas qualificadas para coordenar a obra de Deus, e mostrando o quê? Que todo crente, ele é importante, tá? Todo crente realmente, ele tem um valor na obra de Deus. Então Paulo está realmente preocupado com a igreja, preocupado com a liderança da igreja, e ele vai passar várias instruções aqui de capacitação, né? Ele fala assim, ó, quanto aos nossos que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Então Paulo está passando aqui instrução, falando, olha, né, aos nossos irmãos em Cristo que querem fazer a obra, que querem praticar boas, no caso, trabalhar na obra de Deus, que essas pessoas pratiquem boas obras, ou seja, tem que ter resultado, e não seja improdutivo. Então, mais uma instrução que Paulo dá aqui, principalmente para a liderança da igreja, mas que vale para todos os crentes. Nós fomos chamados para viver uma vida diferenciada, para sermos produtivos, praticar boas obras. Então, a preocupação de Paulo, de forma geral, é que tanto a liderança quanto os crentes pudessem ter essa vida diferenciada, pudessem praticar boas obras, viver uma vida cristã séria e ser produtivo em todas as áreas da vida. Tá? Então, Paulo realmente está passando essa instrução para todos aqui. Aí ele vai caminhar para a saudação final da carta, que ele fala assim, todos os que estão comigo enviam-lhe saudações, saudações àqueles que nos amam na fé. A graça seja com todos vocês. Então ele vai enviar saudação aqui para aqueles que nos amam na fé. Ele está dando a salvação para os crentes, aqueles que não quiseram mais saber de Jesus, esses aí, né, deixa de fora. Eu quero, né, me compactuar aqui com aqueles que realmente têm compromisso com Jesus. Tá? E a graça seja com todos vocês. A graça de Deus que nos alcançou, que nos salvou, que proporcionou essa salvação, seja com todos nós. E aí ele encerra esta carta, esta maravilhosa carta. Então a gente chega aqui no final, tá? A conclusão que está aqui na revista fala assim, né? Após observarmos esta série de deveres cristãos, cabe-nos agora praticá-los. Somente o Espírito Santo pode nos conduzir ao cumprimento dessas responsabilidades, sejam sociais, sejam eclesiásticas, portanto, oremos pedindo a capacitação para ser excelentes em nossa conduta cristã. Então, né, o crente, ele só vai conseguir viver uma vida diferenciada se realmente o Espírito Santo estiver na vida dele. Tem que ser uma capacitação do Espírito Santo, tá? E isso deve ser colocado em prática. Lembrando que Tiago diz na sua carta, a fé sem obras, ela é morta, não é uma fé que realmente produz resultado na vida cristã. Então, diante de tudo isso que nós entendemos aqui, com relação à obediência e sujeição às autoridades cristãs, com relação ao nosso relacionamento com outras pessoas, com outros cidadãos, tá? Que nós possamos realmente colocar isso em prática, que a salvação que nós cremos seja, né, algo que esteja impregnado na nossa mente, na nossa vida, de tal forma que não tenhamos nenhuma dúvida do que é a salvação, que nós possamos ler e reler essa passagem aqui, do versículo 3 ao versículo 8, onde Paulo vai falar realmente de como essa salvação se manifestou e que esta salvação faz com que nós sejamos pessoas diferenciadas que praticam aí boas obras. Vou encerrar aqui. Graça e paz. Até a próxima aula.